Olá, aqui é o Paulo Cogos. Vou deixar o telefone aqui porque eu não posso segurar o celular enquanto eu dirijo. Não porque eu tenho nenhum apreço pela legislação, mas eu tenho apreço pela vida humana e eu fiz uma promessa de que eu não vou mais fazer isso. Fiz uma promessa muito séria. Esse vídeo aqui eu vou falar justamente a respeito de trânsito. O trânsito é um tema que intriga muitos libertários, porque as ruas são bens difusos, necessariamente com características mais coletivistas, mais coletivas do que um hambúrguer, por exemplo. Mas é aí que muitos mainstream cometem um erro de analisar o trânsito e a mobilidade nas vias de acesso como se bens públicos fossem. E não é um bem público. Nada é bem público. Agora chegou um telespectador para o meu vídeo, eu vou repetir a introdução, peço que tenha paciência aqui. A introdução é a seguinte: economia do trânsito. O trânsito, as ruas, elas têm características mais coletivas do que um cheeseburger, que é mais individual. Então, por isso, muitos economistas mainstream cometem a falácia de achar que isso é um bem público, mas não é. Não é um bem público porque a mobilidade urbana também implica em um sistema de preços, em um sistema de custos, em um sistema de incentivos. Para que serve a mobilidade humana? Serve para a pessoa se deslocar do ponto A para o ponto B. Quais são os riscos? Tem riscos de segurança, tem riscos do tempo perdido, mas a pessoa então quer se deslocar com rapidez, com segurança e com conforto. Esses são os benefícios de um sistema. Como alocar as normas privadas de trânsito de forma a maximizar aquilo que o consumidor quer, sem perder demais em mobilidade, sem ficar paranoico com segurança, sem colocar em risco a vida das pessoas? A partir de um sistema de preços. Nós poderíamos todos andar com gigantescos tanques de guerra. Opa, essa parte eu gostei. Mas nós poderíamos andar todos com gigantescos blindados a 5 por hora e não haveria acidentes de carro. Que maravilha. Ou nós poderíamos todos andar como psicopatas drogados em carros de corrida que as pessoas não sabem guiar. Muitos chegariam a tempo no local e outros morreriam. Mas também não seria desejável. Aí fica aquela pergunta: qual é o valor da vida humana? O valor da vida humana é infinito. Não dá para precificar. O problema é que quando a pessoa está parada no trânsito, ela está perdendo o tempo de vida dela. Então, esse é um problema. Esse tipo de análise você não vai ver um economista mainstream fazer. Eles simplesmente atribuem um valor monetário à vida humana, o que chega a ser um pecado grave, e começam a fazer contas. Quantos vão morrer? Quantos não vão morrer? Quantas vidas vale a pena perder? Mas aí você tira e coloca um limite de velocidade. Esse não é o cálculo que tem que ser feito. Nós temos que buscar o progresso da humanidade. Nós temos que buscar zero de acidentes e nós temos que buscar o máximo de velocidade até chegar talvez no teletransporte. Eu não entendo de física, não sei se isso é teoreticamente possível ou não. Mas enquanto isso, as pessoas precisam viver uma vida prática, onde elas querem ter pouquíssimos acidentes e uma certa rapidez para chegar. Porque se vocês forem pensar, ficar preso no trânsito custa vidas. Primeiro, custa o seu tempo de vida. Segundo, custa dinheiro. E a prosperidade material é importantíssima para evitar mortes. A prosperidade material é de onde vem o capital para produzir avanços médicos, para produzir equipamentos de segurança para automóveis, como o airbag, o freio. Tudo isso veio de capital. Então nós não podemos perder dinheiro parado no trânsito. Se as pessoas simplesmente resolvessem atribuir um valor infinito à segurança, ninguém viajaria de avião. Você gostaria de ficar na sua vida inteira sem viajar, sem conhecer outros países, só porque existe um risco de um acidente de avião, um risco mínimo? Se você não quiser morrer num acidente aéreo, eu sugiro que você não viaje, de jeito nenhum. Se você quiser minimizar esse risco a zero. Mas você aceita esse risco ínfimo para poder conhecer o mundo, certo? Como dizia Santo Agostinho, o mundo é um livro e quem não viaja só conhece uma página. Se você não aceitasse risco nenhum, você viveria num bunker. Mas aí não é vida. O homem precisa viver a vida. Então, sim, por mais que isso pareça politicamente incorreto, o trânsito não foi feito para maximizar a segurança. Ele foi feito para permitir que as pessoas se desloquem com segurança. Agora, como fazer esse jogo estratégico e balancear as coisas? Não existe outro jeito senão a privatização das ruas. Não tem como alocar isso racionalmente sem que haja propriedade privada das ruas. Propriedade privada das ruas não significa que o dono de uma casa vai ser dono de 5 metros em frente à casa dele. Significa simplesmente que as ruas vão obedecer a arranjos administrativos privados e não impostos pelo governo. O governo não está preocupado nem com a sua segurança e nem com a sua mobilidade, com a sua acessibilidade. O governo está preocupado em
duas coisas: controlar a sua movimentação, né? Totalitarismo mesmo, e arrancar o seu dinheiro através da indústria das multas. O governo vai fazer, então, o mínimo de esforço possível para prover segurança. Tanto isso é verdade que as regras de trânsito governamentais são estúpidas, as ruas são pessimamente manutenidas, e elas são tão mal feitas que você vê que a faixa de pedestre fica nas esquinas, e os pedestres morrem atropelados nessas merdas dessas faixas quando alguém vai fazer uma conversão de 90 graus. As faixas de pedestre, se forem existir, elas têm que ficar no meio das ruas, não na porra da esquina, ô cacete. Desculpa as meninas que estão vendo, é que isso me irrita profundamente. Por que as faixas são feitas desse jeito, então? Para gerar cisânia entre motoristas e pedestres. Quanto maior a cisânia, menor a cooperação privada entre eles e, portanto, maior a dependência fictícia, claro, do governo, já que não existe. Porra de internet! Vai tomar no cu, Anatel do caralho! Quanto menos as pessoas souberem cooperar privadamente, mais elas vão demandar regras estatais. Tanto é que se você chegar em qualquer jantarzinho inteligente, para usar um termo do Pondé, todo mundo vai te olhar torto se você disser que as regras de trânsito estatais deveriam ser abolidas. Se a internet cair de novo, é pau no cu da Anatel, bandidos, vagabundos! Bom, deixa eu me acalmar aqui. Então é isso. O governo cria essas normas esdrúxulas de propósito para que não haja cooperação social. É da cooperação social que emerge a ideia correta de que nós não precisamos do governo. Quando o Estado impõe regras de trânsito, ele causa aquilo que eu chamo de efeito entidade. As pessoas deixam de usar o seu senso crítico durante as diversas situações que surgem em um passeio no trânsito e começam a depositar todas as esperanças nas regras do governo. Então as pessoas não param para pensar qual é a velocidade natural de trafegar numa rua, considerando as condições climáticas, considerando as condições da via, considerando as condições do seu carro, considerando as suas próprias condições biológicas. Então eu posso estar nervoso no dia como eu estou agora, eu posso estar sob efeito de drogas, eu posso ter trabalhado demais, eu posso ter brigado com a minha mulher, isso vai prejudicar. Eu posso ser um velhinho que não tem muita capacidade de reação, ou eu posso ser um jovem sem muita experiência, tudo isso influi. O meu carro pode estar mal manutenido, o meu carro pode não ser o melhor carro do mundo, tudo isso influi. Então a velocidade que as pessoas deveriam trafegar, a velocidade natural de segurança, varia conforme muitos fatores. Quando o governo impõe uma velocidade padrão, as pessoas simplesmente vão seguir aquela velocidade e vão esquecer de outros parâmetros. Aí aquele cara que não está em condições de dirigir naquela velocidade, vai dirigir naquela velocidade e vai fazer besteira, porque ele acha que aquilo é seguro. E o cara que está apto a dirigir muito acima da velocidade permitida pela porra do governo, ele vai ficar nervoso, estressado por ser obrigado a dirigir uma velocidade de tartaruga, e esse estresse vai fazer muito mal para a sua capacidade de direção. Eu, por exemplo, fico estressado quando eu sou obrigado a andar 40 por hora com esses filha da puta desse Haddad. Esse estresse vai me fazer dirigir de maneira pior. Aí o cara fala, olha, já que eu estou dirigindo essa velocidade mesmo, eu não preciso mais prestar atenção no trânsito. Aí ele começa a relaxar fatores que são extremamente relevantes, como a atenção no trânsito. E se alguém falar que o papo é comunista, eu vou meter porrada, tá? Eu não estou nem falando disso, esse assunto aqui é trânsito. Outra coisa que a velocidade faz, ela uniformiza as velocidades no trânsito. Isso é muito grave, isso é muito perigoso, porque é justamente as diferentes velocidades que permite que haja ultrapassagem, que permite que aquele que esteja com pressa chegue melhor ao seu destino. Isso evita acidentes. Quando está todo mundo na mesma velocidade e ainda por cima artificialmente baixa, as distâncias entre os carros, porra, polícia, cacete, deixa eu colocar o cinto, esses vermes. Aí as distâncias entre os carros diminuem, as brecadas se tornam propensas a acidentes, a engavetamentos. Teve um negócio grave aqui na rua. Deve ser culpa do que eu tô falando. Teve um acidente do demônio aqui, tem um motoqueiro, tem duas pessoas caídas, e aí o limite de velocidade é 50 por hora, tá vendo? É o que eu tô falando, não adianta porra nenhuma. Outra coisa, a ultrapassagem e a mudança de faixa, e que são necessárias, elas ficam prejudicadas, porque quando a velocidade é artificialmente baixa, como é que você faz para mudar de faixa? Você precisaria justamente acelerar mais do que a outra velocidade, mais do que a outra faixa para mudar. Do contrário, podem acontecer acidentes. Então, esses limites de velocidade antinaturais e esdrúxulos do Haddad estão aumentando o número de acidentes.
Aí as pessoas vêm apresentar as estatísticas de por que o número de acidentes total diminuiu durante o mandato desse petistazinha filha da puta. Porque isso é uma tendência mundial, por causa da tecnologia dos carros, dos freios melhores, dos amortecedores melhores. Além disso, houve um grande impacto dos aplicativos de carona. O cara tá muito louco de bebida, o cara tá com sono, não precisa mais pegar o carro, pega um Uber. Antes esse cara pegava um carro porque o serviço dos táxis era uma merda. Agora ele pode pegar Uber. Além disso, a punição para homicídios culposos causados por negligência no trânsito, que para mim deveriam ser dolosos, aumentou, o que também ajuda. Agora, o que o Haddad está fazendo não só piora o trânsito, como piora a poluição também. Cada arrancada que eu dou por ter ficado parado num engarrafamento causado por essas merda que o Haddad faz de ciclofaixa, de faixa de ônibus, ou o tempo que eu demoro a mais no trânsito a baixa velocidade, diminui a eficiência do motor em termos de combustível quilômetro. Isso polui mais. E aí o problema da poluição é justamente material particulado. Ele vai afetar principalmente idosos, vai afetar principalmente pessoas com problemas respiratórios, crianças pobres que não têm dinheiro para pagar um tratamento, ou que moram em lugares pouco arborizados, geralmente as pessoas de baixa renda, né? Então o pobre, o idoso, o doente é o que mais se ferra na mão do governo. Além disso, outro problema aqui é o rodízio. O rodízio, ó, já cheguei em casa, já posso gravar aqui, que eu fiz uma... É um problema que a religião resolveu, tá vendo? Agora, vamos voltar a falar da porra do rodízio. Peço perdão por ter falado palavrão na gravação onde eu menciono os santos, né? O rodízio é um inferno, porque ele aumenta barbaramente a poluição atmosférica. Sabe por quê? Porque o cara compra um carro velho para usar no dia do rodízio. Esse carro velho polui muito mais. Agora eu tô no meu Wi-Fi aqui de casa, 3Gzinho de merda, Natel do cacete, que tinha que matar todo mundo. Filhas da puta, me fizeram perder 3 telespectadores. Bom, voltando ao rodízio. Então o pobre, que não tem dinheiro pra comprar um carro bom, ele vai comprar um carro de merda que polui muito. Agora, esse recado aqui pra vocês, seus ambientalistazinhos de merda. O problema dos automóveis é o material particulado, não é o gás carbônico. O gás carbônico é bom, ele não faz nada, tá? Um vulcão afeta muito mais a atmosfera do que a porcaria do meu carrinho aqui. Coitadinho do meu carrinho. Então esse é o problema. Outro problema do rodízio, problema gravíssimo, é o que ele causa de dano para a economia. Porque a pessoa deixa de trabalhar, deixa de ir numa reunião, deixa de fechar um negócio, deixa de vender, deixa de comprar, deixa de investir, porque não pode pegar o carro. O carro é um instrumento de trabalho. O carro permite a rápida mobilidade das pessoas de uma maneira que nenhum outro meio de transporte permite. Ou você vai levar pedidos, entregas, engradados na sua bikezinha de bosta. A sua bikezinha com um materialzinho reciclado, com o adesivinho do Greenpeace que você devia enfiar na tua bunda ecochata, né? Ou o ônibus, o metrô, por melhor que eles fossem, eu digo fossem porque eles são lixo também, eles não têm a mesma flexibilidade do carro. Ou seja, uma civilização precisa permitir que as pessoas se desloquem com flexibilidade. O metrô e o ônibus são excelentes para as pessoas que viajam a pé e que não precisam de tanta flexibilidade e que têm boa capacidade física de andar a pé. Você tem que pensar nos idosos, nos deficientes também. E eles são excelentes porque eles desafogam o trânsito, né? Muita gente quer pegar carro, acaba indo para o metrô. É bom também, porque no metrô você pode ler, no metrô você pode ouvir uma música, então desafoga o trânsito. Agora, existe econometricistazinho babaca, aliás, todo econometricista é um babaca por definição, que fala que nós deveríamos artificialmente piorar a vida do motorista para que as pessoas migrassem para o transporte público. O cara que fala isso, ele tinha que tomar tiro, não é nem apanhar, é tiro mesmo. Porque, primeiro, ele vai gerar uma migração artificial de motoristas para o metrô e para o ônibus. O metrô e o ônibus não tem condição de absorver essas pessoas, porra. Então isso vai piorar a qualidade do transporte coletivo pro metrô e pro ônibus, porque ele vai ficar super lotado. Aí vai ficar o pessoal se acotovelando lá. Ou coisa pior, né? Principalmente para as mulheres. Então o que deveria fazer? O progresso da sociedade ocorre quando tudo melhora e a concorrência se dá dessa maneira construtiva, não com a concorrência se dando de maneira destrutiva. Mas é bom para entender qual é a lógica do governo. O mercado tenta melhorar as coisas. Eu quero ser melhor que ele para ganhar o concorrente, para ganhar o cliente, né? O governo não, ele quer destruir tudo. Então uma civilização precisa melhorar as coisas, não piorar. Portanto, o setor de transportes, tanto o transporte coletivo quanto o setor viário, que são as ruas, tem que sair da mão do governo, porque o governo só vai piorar a situação. O governo só vai
querer controlar a vida das pessoas. Esse tipo de vocabulário, rodízio, racionamento, esse é o típico vocabulário estatal. A palavra racionamento e rodízio não existe no livre mercado. No livre mercado existem outras palavras, como, por exemplo, promoção, oferta, desconto, né? O vocabulário, a semântica, nos mostra bem a diferença entre Estado e mercado. Agora, por que existe congestionamento? O congestionamento existe porque existe uma discrepância entre o automóvel e a via. Eles são os chamados bens complementares numa economia. Outros exemplos de bens complementares, por exemplo, seriam o ralador de queijo e o queijo. Gordo gosta de dar exemplo de comida. Se houvesse um excesso de produção de queijos e poucos raladores de queijo, nós teríamos muitos queijos para serem ralados e poucos raladores. Isso aconteceria se o queijo fosse produzido no modo capitalista de produção, mas houvesse um ministério dos raladores de queijo. Aí nós teríamos poucos e lixos raladores de queijo. Com as ruas e carros, são exatamente a mesma coisa. Os carros são produzidos no modo capitalista de produção. Já as ruas, não. As ruas são produzidas no modo socialista de produção. É por isso que existe o excesso de carro, uma discrepância de carro, para pouca rua. Ou, se você for até a Coreia do Norte, você vai ver a situação oposta. Você vai ver um excesso de ruas que ninguém usa e quase nenhum carro. Os carros estão todos na mão da elite, né? O Politburo, o partido interno. O socialismo é o que é de mais elitista. Como é que resolve isso? Outro problema é o zoneamento. As pessoas são obrigadas a se deslocar daqui para puta que eu pariu por causa do zoneamento que não deixa ter comércio, não deixa ter escritório em áreas residenciais. Por que o governo não deixa fazer isso? Porque eles são psicopatas, não tem outra explicação. O fato é que às vezes um vizinho de merda, como por exemplo uns alemãezinhos de bosta aqui, uns pós-moderninhos babaquinhas que tem aqui atrás, de vez em quando eles dão umas festas aí, eu preciso chegar a chamar a polícia estatal para dar um jeito nisso. Eles incomodam muito mais do que se tivesse uma padaria. Eu ia gostar que tivesse uma padaria aqui do lado. Eu ia lá comprar uns sonhos ali, uns biscoitinhos lá, umas bolachinhas, que eu sou paulista, eu falo bolacha. Muito melhor do que ter esses vizinhos de merda, né? Então o zoneamento, ele faz a pessoa se deslocar desnecessariamente. Se houvesse o fim do zoneamento, você matava boa parte do trânsito. E ainda permitia uma maior flexibilidade econômica. Some-se a isso regulação para fazer imóvel com DEFAT, licenciamento, sei lá o nome dessas porra aí. Aí o cara não pode construir nada, ele não pode expandir a cidade. Porque muitas vezes o congestionamento ocorre porque existe muita gente querendo chegar a um certo ponto da cidade, simplesmente porque não existe concorrência de espaços. Você vai querer fazer um empreendimento em outro lugar para desafogar o trânsito e que as pessoas poderiam ter maior facilidade de acesso, a porra da Secretaria do Verde lá não deixa. Pensa o seguinte, quando você quer montar um empreendimento, você quer ganhar concorrência, não quer? Você quer ser melhor que eles em preço, em qualidade ou em facilidade de acesso. Então, se tiver um restaurante que fica numa área muito congestionada, dá uma preguiça. Pô, vou pegar o carro, vou pegar trânsito para chegar até aquele restaurante. Ótimo, oportunidade de lucro. Eu pego uma área desabitada ali e faço outro restaurante. Eu tenho pelo menos um diferencial. Eu tenho maior acessibilidade. Se deixar o mercado rolar, sem IPTU, sem zoneamento, a plasticidade urbana vai ser maior, de forma que rapidamente você vai resolver o problema de congestionamento por posicionamento dos estabelecimentos comerciais, ou seja, onde as pessoas precisam chegar. Isso é uma coisa. Aí existe a outra coisa, que é a produção de vias. Pode parecer estranho falar em produção de vias, mas elas são produzidas. Elas são mais difíceis de mudar de lugar, de ampliar, de reduzir? Sim. Elas têm uma certa inelasticidade física. Mas elas não são totalmente estáticas. É possível mudar o trajeto das ruas no longo prazo, ou é possível criar vias alternativas para desafogar as primeiras. Para fazer isso de maneira racional, é preciso que haja incentivos de lucro para fazer isso. Então é preciso que o empreendedor esteja autorizado a fazer isso e a cobrar por isso, cobrar um pedágio urbano. É preciso ainda que os bairros e localidades e os pequenos vilarejos tenham autonomia para administrar suas próprias vias. Surgiria em cada microbairro ali uma elite natural especializada nisso, que administraria essas ruas da melhor forma possível. Mas quando você fala em administrar as ruas, eu não estou falando só da manutenção. Eu estou falando também do direito de excluir. Então, se um bairro precisa pagar do bolso dele diretamente pela manutenção, a socialização de custos é menor. É claro que não vai ser perfeito, né? O perfeito seria se cada indivíduo pudesse escolher. Mas um menor grau de coletivização ajuda o indivíduo a ter maior planejamento.
ele vai procurar uma empresa que cobre mais barato para fazer uma melhor manutenção da rua e não vai destruí-la tanto. Agora, quando tudo é coletivizado por uma prefeitura de uma cidade desse tamanho, aí você tem os efeitos das tragédias dos comuns multiplicados por 300 mil. Essa é uma coisa. A outra é o direito de excluir. Às vezes um bairro não quer que passe a galera por ali. As pessoas querem ter a liberdade de jogar bola na rua, que seja, ou de ter acesso. Então, precisa ter direito de excluir privadamente. Claro que você não vai excluir o morador que já morava lá, porque aí você está violando o homestead dele, né? O direito de ir e vir, o Free Movement Proviso, para usar um termo do Van Dunk. Agora, como é que o governo quer impedir as pessoas de fazer um bairro privado e controlar o acesso a ele? Vão à merda. Esse bairro privado tem o direito de fazer isso. E se ele fizer isso, surge a oportunidade de lucro para fazer uma via contornando esse bairro. Ou até o bairro pode lucrar se ele fizer uma via expressa ali e cobrar o pedágio. Tudo isso melhoraria muito a plasticidade urbana. Então, privatiza a porra das vias, acaba com o zoneamento, acaba com a porra do IPTU, acaba com regulação e estamos livres. Regulação de trânsito agora, né? Para completar aqui, depois eu vou responder pergunta. Normas de trânsito. As normas de trânsito, naturalmente, só existe uma. Não coloque a vida dos outros em risco, nem impeça a mobilidade deles. Acabou. Todo o resto teria que concorrer privadamente sem abuso. A maioria das normas não serve para nada. Como eu estava explicando aqui no começo da conversa, elas são contraproducentes, elas pioram a situação. Vou dar outro exemplo do limite de velocidade. Quando você está prestando atenção na porra do limite de velocidade, você não está prestando atenção no movimento das pessoas, dos pedestres, dos outros carros, das condições climáticas. Aí você acaba causando acidente. Então, depois eu posso até falar de lombadas, que são outra aberração da natureza, mas deixa eu responder algumas perguntas aqui. O Bruno Daniel perguntou como é que resolveria o problema do trânsito. Acho que esse vídeo inteiro eu falei exatamente disso. Vejam o vídeo desde o começo, vocês vão ver. Não é um fake. Cogos, comente a respeito da imoralidade do IPVA. Excelente pergunta, muito bom. Obrigado, Luiz Gustavo Machado. O IPVA, como todo imposto, é roubo, não tem discussão. Agora, o IPVA, ele é um imposto especialmente assassino. Porque o IPVA impede que as pessoas comprem um bom carro. Um bom carro que tem mais acessórios de segurança, tanto para ela quanto para os transeuntes. Ou um carro que polua menos. Então o IPVA, ele piora a qualidade da frota. Uma frota mais poluidora, uma frota menos segura. E ele também impede que o pobre tenha carro. E muitas vezes, o carro seria uma grande oportunidade de crescimento profissional para o pobre. Que aí o pobre poderia trabalhar com esse carro, fazendo entregas. Ou ele poderia ter um emprego melhor, onde ele acessaria melhor de carro. Ou seja, cada um sabe da sua vida. O IPVA impede que o pobre tenha essa ferramenta, pô. É uma maldade muito grande. Às vezes o cara quer ter um carro... Às vezes o cara é feio, gordo, e ele quer ter um carro bom para impressionar as meninas. Só que ele não pode por causa do IPVA. Então ele está tirando a oportunidade dos feios e dos gordos de conseguir uma namorada. Tudo bem que a namorada vai ser uma Maria Gasolina, não é a melhor coisa que ele podia arranjar. Mas, bom, cada um sabe da sua vida. O imposto é um lixo. Alguém tem mais alguma pergunta? Que eu já vou desligar aqui. Finalmente consegui pegar uma transmissão ao vivo, João Leite. Aliás, o Túlio Yamada, ele falou que eu nunca respondo as perguntas dele. Então, Túlio, se você quiser aparecer aí e fazer qualquer pergunta, pode aparecer. Então, bom, vou falar de lombadas, então, né? As lombadas são uma aberração da natureza. Depois eu falo. Luiz Gustavo Machado, comente também do IPVA abusivo em superesportivos. Exatamente. Eu, pessoalmente, eu não faço questão de ter um carro super esportivo. Eu prefiro ter um estilo mais minimalista. Eu não gosto de consumismo, eu não sou muito afeito a modinhas. Mas tem gente que gosta. E daí? E daí que muitas vezes a pessoa se dedica a trabalhar muito, a ser até um workaholic, para poder comprar lá um carro super esportivo do qual não faço a menor questão, mas tem gente que faz. Se existe um IPVA abusivo, ou qualquer tipo de imposto sobre um carro super esportivo, o cara não vai poder trabalhar para comprar. Não adianta. Ele vai simplesmente trabalhar menos. Ele vai simplesmente desistir do seu sonho de comprar um super esportivo
E com isso ele vai perder um incentivo para ser um grande trabalhador ou um grande empreendedor. Agora, vamos pensar em quantos produtos, bens e serviços, empreendimentos deixarão de existir simplesmente porque as pessoas perderam a aspiração que elas podiam ter. Pô, não posso mais comprar um carro super esportivo, não posso mais ter uma casa grande. Não posso ter vários luxos porque o governo super taxa ou proíbe. Então eu vou ser um trabalhador medíocre. Nessa, a economia perde muitos bens de longo prazo que poderiam facilitar a vida do pobre no futuro. Resumindo, se você taxa um luxo, você está prejudicando a longo prazo o pobre. Agora, vai falar em longo prazo numa democracia? Não dá. Democracia ninguém pensa. Ninguém pensa, muito menos a longo prazo, né? Ivan Carlos Almeida. Como se resolveria o problema das externalidades causadas pelos acidentes de trânsito em uma sociedade sem Estado? De duas maneiras. Primeiro, o acidente de trânsito causado por imperícia, imprudência, negligência, ele é um crime. Um crime deve ser punido. A punição deve ser dura, deve ser cogosiana. O simples cagaço da punição já seria uma forma de criar aí um deterrence effect contra esse negócio, né? Agora, externalidades negativas causadas por uma permissibilidade de comportamentos perigosos seriam coibidas pelo próprio mercado. Eu acho que a periclitação de vida humana causada por direção imprudente, ela por si só já é um crime. É a mesma coisa que eu ficar dando tiro de metralhadora no meio da cidade, mesmo que o tiro não pegar em ninguém, aquilo lá já é crime, é periclitação de vida. Então, um motorista muito imprudente já é criminoso. E uma empresa privada de ruas teria obrigação de punir. Obrigação legal. Agora, existem as áreas cinzentas. O que é dirigir perigosamente? A aferição do que é uma direção perigosa custo informacional. Então, eu imagino que numa sociedade livre, onde as ruas fossem privadas, muitos donos privados de rua, empreendedores, iam definir algumas regras para economizar informação, para evitar maiores perigos, e isso variaria de acordo com a tendência do consumidor, o quanto ele está valorizando um ganho adicional de segurança em detrimento da mobilidade, e todos esses trade-offs seriam no mercado. Da mesma forma que não existe uma batedeira de bolo perfeita. Ela é um mix ali de qualidade, custo, quantos consumidores preferem, vai determinar que tipo de batedeiras de bolo vão existir no mercado. Então, que tipo de normas de ruas privadas vão existir no mercado é mais ou menos a mesma coisa. Isso seria o caminho para abarcar tudo isso. Aí o Cristiano Fiore Chioca, meu amigo aqui, está falando a diferença do IPVA pelo valor do carro, fazendo com que carros de maior valor paguem mais e os carros de menor valor paguem menos, sendo que ambos usam a mesma rua. Tem mais esse absurdo, quer dizer, esse IPVA diferente é típico do pensamento invejoso das esquerdas, como dizia o Henry Hazlitt, né? O esquerdismo é o evangelho da inveja. Se você é cristão, você não pode ser esquerdista, tá? Só para lembrar aqui. Muitos comentários bons aqui. Como ensinar os pobres os males do Estado? É intuitivo. O que eu falo é o seguinte: a pessoa pobre já sabe os males do Estado. O ser humano já tem essa capacidade inata. O que nós temos que impedir é o Estado de colocar merda na cabeça das pessoas, através da mídia e através da escola. Eu acho que impedir o Estado de colocar merda na cabeça das pessoas é até mais importante do que ensinar os males do Estado. Mas ensinar também é importante. Agora, como fazer isso? Não sei, eu não sou um especialista nesse assunto. Isso aí é uma coisa que tem que ser estudada, é uma área pouco explorada do libertarianismo e eu não tenho a menor ideia. Eu não sou um cara bom de apologética libertária. Eu tenho muita teoria a respeito dos temas, mas eu nunca fui bom para convencer. Eu acho que às vezes eu até espanto as pessoas. Então eu não sou a pessoa mais indicada para responder essa pergunta. Gabriel Augusto, vá à merda, cara. Vá à merda. A única resposta para sua pergunta é vá à merda. Vou dar uma de Olavo de Carvalho aqui. Começar a xingar. João Leite pergunta: por que as pessoas estão sempre reclamando da falta de planejamento e culpando por todos os problemas da estrutura urbana? Culpando por todos os problemas Desculpa, eu li errado. Por que as pessoas reclamam da falta de planejamento e a culpam por todos os problemas da falta de estrutura urbana? Esse negócio de planejamento é complicado. O problema é justamente planejamento artificial feito pelo Estado. Porque o empreendedor privado, ele planeja. Ele planeja dentro do seu escopo informacional. Se ele for arrogante e planejar fora do seu escopo
empreendedorial, ele vai perder dinheiro, ele vai planejar errado, ele vai despender recursos de maneira errada. Mas para planejar bem, ele vai ter que se coordenar com demanda do consumidor, planejamento da demanda do consumidor, possibilidades do fornecedor e até com concorrentes, que é a chamada competição. O Rothbard fala muito disso a respeito das ferrovias, né? Por que as bitolas, né, que é a largura dos trilhos das ferrovias, eram iguais quando havia várias empresas de construção de trilhos concorrendo entre si? Porque não faz sentido cada uma ter uma bitola. Os concorrentes chegaram à conclusão que é melhor para o setor inteiro, é um jogo de ganha-ganha, se eles padronizassem a bitola. Então esse é um planejamento. É um planejamento onde cada agente planejador sabe da sua própria limitação como planejador, e assim eles tentam se coordenar por outros recursos, através de sistemas de preços. O planejamento central, que atropela toda a lógica da ação humana, que é aquele feito pelo Estado, ele é o culpado por tudo isso. Então, há planejamentos e planejamentos. Não dá para colocar tudo no mesmo saco, né? Elmer Bells fala da indústria da multa em trânsito. Sim. O governo, ele quer arrancar o máximo de recursos possível dos cidadãos. Só que se ele faz um imposto, ainda é uma coisa impopular. À medida que a democracia vai imbecilizando as pessoas, o imposto vai sendo cada vez menos impopular. Mas se o governo chegar aqui hoje e aumentar imposto, vai ter protesto, vai ter gente na rua, vai ter... Não adianta nada, né? Mas o governo não quer perder essa popularidade porque o politiquinho lá, o parasita do dia, vai perder a próxima eleição. As pessoas sempre vão querer o governo, que é a causa de tudo, mas o politiquinho especificamente vai perder a eleição. Então, o que o governo faz? Ao invés de criar um imposto que se abata sobre a população inteira, ele resolve matar dois coelhos com uma caixa d'água forte, como diz o Lula, né? Ele resolve, ao mesmo tempo, achacar a população materialmente, tirar o dinheiro dela, e gerar cisânia entre grupos. Então, existe o grupo dos motoristas e os grupos dos não motoristas. Como a democracia incentiva o ódio entre as pessoas, ao contrário do cristianismo, é o contrário, inclusive, do mercado, onde você quer o bem do seu fornecedor e o bem do seu cliente para que a economia continue girando. A democracia é o contrário disso. A democracia gera ódio. Então, o governo, explorando esse ódio, ele taxa um grupo. Ele taxa o grupo das pessoas que dirigem através de uma indústria das multas, né? Que multa qualquer merdinha que o cara fizer. Aí as pessoas que não dirigem falam, bem feito! E apoiam a medida do governo. Com isso, o governo está lucrando, está ferrando um grupo inteiro e está jogando umas pessoas contra as outras. Esse tipo de coisa que o governo faz chega até a ser pior que o imposto. Porque o imposto é uma merda que une. Está todo mundo pagando. Agora, a multa contra um grupo específico é uma jogada demoníaca do governo. Né? Imposto de sacolinha plástica, multa de trânsito, imposto sobre os ricos. Esse tipo de coisa é nojenta. Gustavo Oliveira fez uma pergunta muito boa. Como evitar o problema dos cruzamentos entre ruas de diferentes empresas? Esse